Irmãos, bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Então, hoje daremos continuidade, né? Eu estou trazendo aí essas palavras, entendeu? E o Criador tem trazido, assim, muitas coisas para serem abordadas. E essas palavras, com certeza, vão mexer com muita gente, entendeu? O objetivo aqui é levar a sã doutrina, ou seja, procurar levar para você, entendeu? A palavra genuína do Criador. Com certeza absoluta você vai estremecer, porque essa palavra ela é muito pouco conhecida na terra. Mas ele diz na sua palavra que quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, será o fim. O que é o evangelho do reino? Eu falei para vocês que eu vou trazer uma mensagem falando exclusivamente sobre o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? A maioria das pessoas não sabem o que é esse evangelho, né? Mas a partir de hoje, a partir de agora, nós vamos começar a tocar neste evangelho. E aos poucos você automaticamente vai saber do que se trata, tudo bem? O Criador, o Espírito, entendeu? O Espírito Santo irá trazer aos seus olhos o que é o evangelho do reino. Irmãos, entenda bem o seguinte, olha só. Não é o meu propósito, nem o propósito do Criador, ofender ninguém, nem atingir nenhum irmão. Eu estaria sendo totalmente contra as Escrituras Sagradas. Nós somos irmãos. O corpo do Messias em toda a terra. Nós somos irmãos. Estamos ligados uns aos outros pelo corpo do Messias. Como eu vou me voltar contra um irmão ou contra a própria palavra, certo? Absolutamente. Então, eu só peço que você ouça, pondere, ore, para que o Messias mostre a você exatamente o que está sendo dito, para que você entenda que isso aqui não é uma heresia, e sim o evangelho do reino, o evangelho que habita no coração do Criador. E ele diz, quando esse evangelho for pregado em toda a terra, será o fim. O fim de quê? O fim de toda essa confusão, o fim de toda essa desgraça que tem assolado a terra durante centenas de anos, séculos. E realmente agora chegamos ao fim, tudo isso vai terminar. E aí o reinado do Messias será feito na terra. E tudo isso será colocado por terra. Coisas mais incríveis que aconteceu nesses últimos dias foi uma prova contundente de que o Messias está às portas, entendeu? O arrebatamento da igreja está às portas, pelo fechamento dos templos em toda a terra. Aí você diz assim, mas por quê? Como pode um homem fechar os templos do Criador na terra? Como pode? Como ele pode permitir isso? Muito bem, irmãos, sabe por quê? Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. E ele falou, sede meus imitadores. Então, você pode reparar o seguinte, olha só, Salomão, Davi, o maior desejo de Davi era construir uma casa para Deus, uma casa para o Criador. E aí, como ele era um homem de guerra, tinha as mãos sujas de sangue, não é isso? O Criador não deixou que ele construísse esse templo. E aí Salomão, o filho dele, Davi teve um reinado de guerra. Foi um período de muita guerra mesmo. E já Salomão teve 40 anos de reinado de paz. Salomão prefigura o próprio Messias, o reinado do milênio. Entendeu, irmãos? Aonde haverá paz na terra, 1000 anos de paz. Então Salomão prefigura o Messias. Então veja bem, irmãos, então Salomão
construiu esse templo, entendeu? Porque era o maior desejo de Davi que ele construísse um templo para o Criador. E Salomão construiu esse templo. E esse templo foi destruído, entendeu? E aí as pessoas ficaram, puxa, mas como pode o Criador permitir que o seu próprio templo fosse destruído? E depois eles reconstruíram o templo e ele foi destruído de novo. E eles estão agora construindo o terceiro templo e ele vai ser destruído de novo, porque ele não habita em templo feito por mãos de homem. Deu para entender? Por que é que o Criador permitiu que todos os templos da terra fossem fechados ao mesmo tempo? Quando eu disse isso para aqueles irmãos, na minha cabeça, no meu coração, eu não sabia como isso ia acontecer, mas aconteceu, irmãos. Como poderia alguém fechar tudo ao mesmo tempo em todos os lugares? Somente ele tem esse poder. Então as pessoas acham, coitadinho do Criador, coitadinho do Messias, fecharam a sua igreja. Irmãos, estão redondamente enganados. Aí agora é que veio a grande vitória. Aonde é a habitação dele? Nós somos a casa do Criador. Ele não habita em templo feito de tijolo, de pedra. Aquilo é uma casa normal como outra qualquer. As pessoas têm o hábito de dizer que aquilo é a casa de Deus. Não é, irmão. Aquilo nunca foi nem nunca será a casa de Deus. Aquilo é um templo, entendeu? Um templo aonde tem um diretor, ali tem um presidente, ali tem um empresário, entendeu? E ele é que é o dono daquele lugar. Deu para entender? Então não tem nada a ver com a casa do Criador. A casa do Criador, quem é o dono? Ele é o dono dessa casa. Ele não é o nosso Criador, então ele é dono de você e de mim. Nós somos a sua obra. Entendeu? Então, ele habita dentro de cada um de nós. Tudo bem? Que fez uma aliança com ele. Isso aí é importante. Que fez uma aliança com ele. Quem não fez aliança com ele, ele não habita ainda nessa casa, mas ele quer habitar nessa casa. Deu para entender, irmão? Então, veja bem, a pessoa tem que dizer, entendeu? Como é que pode a casa de Deus ser fechada? Não é a casa de Deus. Entendeu, irmãos? Sede meus imitadores. Como o Messias pregava? Ele pregava nas residências. Ali tinham 12 apóstolos, não é isso? 12 discípulos. Entendeu? E ali, você veja bem, ele fazia o partir do pão ali. Entendeu? Então, era uma coisa ali pessoal. Aquele momento ali era um momento onde ele conhecia cada um deles, onde eles se conheciam, eles tinham um entrosamento entre um e outro, havia uma unidade, havia um amor, havia todo ali, havia um mover muito grande do Messias na vida de cada um deles. Então ele sabia exatamente o que era cada um deles, a ponto de saber que existia um no meio que iria traí-lo. Tá certo? Esse que vai botar a mão no meu prato, esse vai me trair. Então, Judas Iscariotes, não é isso? Então você imagina bem o seguinte, irmãos, quando você tem uma reunião que tem 6 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas, e aonde ali se pratica a sã doutrina, aonde a palavra do Criador, ela é prioridade máxima, irmãos, pode ter certeza absoluta de que naquele lugar o Espírito Santo do Criador está presente e que vai falar com cada uma dessas pessoas e vai trabalhar na vida de cada uma dessas pessoas. Agora, você pega um templo onde tem 10 mil pessoas. Eu fui desses templos, entendeu? Eu também fui um líder desses templos, não sou mais, não, há muito tempo que eu estou fora disso. Entendeu, irmãos? Então veja bem, quando você terminava a reunião, no tempo de 10 mil pessoas, ninguém conversava com ninguém. Existia mais de 10 saídas e as pessoas saíam rapidamente. Em questão de pouquíssimos minutos, aquele templo estava totalmente vazio.
Ou seja, exatamente como as pessoas saíram, totalmente vazias. Por quê? Porque não havia o entrosamento, não havia nada pessoal. Ali nem era pregado a palavra como deveria. Ali, cristãos, que chamam de cristãos, mas rituais, danças, teatros, entendeu? Testemunhos, coisas desse tipo. Irmãos, não é isso que o Criador quer. Ele quer que a palavra seja pregada. O que cura? A palavra. O que salva? A palavra. O que dá vida? A palavra. O que muda uma pessoa? A palavra. Tudo é a palavra. Através da palavra, ele consegue alcançar tudo dentro de nós. Agora, sem a palavra, sem a pregação da palavra, nada será feito. Absolutamente nada. Então, o Criador nunca gostou de templo feito de pedra. Ele nunca concordou com isso. Ele nunca quis isto. As pessoas dizem que a igreja se propagou pela terra e que isso é uma bênção tremenda do Criador. Não é uma bênção do Criador. O que tem que se propagar pela terra é a igreja do Criador. Quem é a igreja? Você e eu. É aquele irmão que está na China, dentro de um país comunista, sendo perseguido porque ele conhece a palavra, porque ele conhece o Criador, porque ele está lutando pelas causas do Criador e do Messias. Aquele irmão se junta comigo, se junta contigo e se junta com todas as pessoas da terra. E aí está a igreja. Essa é a verdadeira igreja, o corpo do Messias. O corpo do Messias em toda a terra. Irmãos, esse é o templo do Espírito Santo. Entenda isso, não tem nada a ver absolutamente com um templo feito de pedra. Isso não existe. Então, assim como o templo de Salomão foi derribado a primeira vez, a segunda vez, agora, milhares, entendeu, de templos foram derribados. Derribados, eles não foram abaixo, mas eles foram paralisados. Por quê? Porque não estão fazendo aquilo que está no coração do Criador e de seu Filho, e nem do Espírito, porque ele não habita em templo feito por mãos humanas. Entenda bem o seguinte, olha só. Vai vir agora, a palavra fala, eu inclusive abordei isso no último vídeo que eu gravei, vai vir o período da apostasia na terra. O que é a apostasia? É quando as pessoas, trazidas pela incredulidade da palavra, os conflitos, as coisas terríveis que estão acontecendo na terra e que vão piorar, entendeu? Isso vai fazer com que a pessoa cada vez mais se afaste do Criador. Então o Criador pergunta: quando eu voltar, haverá alguém que tenha fé na terra? Ele pergunta. Será que vai ter alguém na terra que tenha fé? Diante de tanta complicação, diante de tanta heresia, diante de tanta falta da palavra. Entendeu, irmão? Então veja bem, o Messias, o Criador, ele tem todo o interesse de que esta palavra seja pregada o mais rápido possível. A palavra, a sã doutrina, para que ele possa voltar o mais rápido possível e terminar com tudo isso, acabar com todo esse sofrimento. Entendeu, irmão? Porque não tem nenhum homem, jamais houve, e jamais vai haver um homem que vai dar jeito nisso. Não tem como, entendeu? Não existe, nem nunca existirá. Para vocês terem uma ideia, quando Israel era governado por Deus, né, que você fala o Deus, né, que eu falo Iarro, entendeu? O Criador. Então, quando Israel era governado por Iarro, entendeu? O povo disse: queremos um rei humano. E aí ele concedeu o rei humano. O primeiro logo, que foi Saul, gerou um problema gravíssimo no reinado de Israel. A partir de agora veio o reinado de Davi, que foi um reinado segundo o coração de Deus, mas que também foi um reinado de guerra, muita guerra. Entendeu? Um reinado também de muita confusão. E a partir daí, irmãos, todos os reinos que existem na terra, todos eles são fracassados, são derrotados.
aonde o povo é oprimido, o povo é expoliado, o povo é destruído, porque o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então o povo não tem conhecimento da palavra, porque se ele tivesse, ele não pediria um rei humano substituindo o reino do Criador. Deu para entender? Aonde começou o pecado foi aí. Nós temos o pecado original lá cometido no Jardim do Éden, mas esse outro pecado, ele foi enorme contra o Criador, aonde o homem disse, não queremos você como rei, queremos um homem igual a nós. Então, para vocês verem o porquê de tudo isso, o porquê que nós estamos pagando esse preço, por que nós estamos sofrendo, por que nós estamos sendo direcionados e dirigidos por homens corruptos, ladrões, que só querem destruir quem? O Filho de Deus. Deu para entender, irmãos? O alvo, a briga não é na carne nem no sangue, como ele fala, é no espírito. É uma guerra espiritual, aonde o Criador, há uma guerra entre ele e o inimigo, certo? Só que ele pode vencê-lo muito rapidamente. Basta uma palavra e seria todo o inferno destruído. Mas ele não quer vencer, ele não quer vencer, não teria graça nenhuma. Ele quer que você vença o inimigo. Você e eu, a igreja, vença o inimigo com o quê? Com a sua palavra. Deu para você entender agora a importância da palavra? Então, irmão, a igreja, ela que vai derrotar Satanás, é ela que vai derrotar. Entendeu, irmão? Não é o Criador, é através do Criador. Sem ele nós somos nada. Nós não somos absolutamente nada. Então, a vitória será da igreja através do Messias. Ele deu para ele todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos, é através disso que vai ser a grande vitória do Criador e do Espírito. Deu para entender, irmão? Então as pessoas perguntam, por que o Criador não destrói o diabo de uma vez? Por que ele não joga logo ele no lago de fogo e termina com isso? Porque ele quer que você derrote ele. Ele quer que eu derrote ele. Que nós, unidos na igreja, que é o corpo do Messias na terra, venhamos a derrotá-lo. Quem é esse corpo? O filho varão. Você já ouviu falar nisso? O filho varão. Essa é a igreja na terra. O filho varão. É onde Satanás tem o maior... ele tem pavor disso daí, entendeu? Ele sabe que ele vai ser derrotado pela igreja. Ele sabe que ele já foi derrotado pela igreja. Mas ele vai ser derrotado efetivamente pelo corpo, os membros do corpo do Messias, que é a igreja. Deu para entender, irmão? E não precisa de templo, precisa de almas, pessoas, irmãos, unidos no corpo de Yahushua HaMashiach, para que ele possa se expressar na terra. Nós somos a sua expressão. Eu estou aqui expressando o Criador e o Messias. E você, a mesma coisa. Nós somos o seu referencial na terra. Nós somos luz no mundo de trevas. Nós temos luz e que estamos caminhando no mundo de trevas. Para quê? Levar a luz para o mundo. Tá certo, irmãos? Então veja a colocação, veja que isso é importante demais. Então nós não precisamos de templo, nós precisamos de nos unirmos, nos tornarmos um com o Messias, para que essa palavra seja pregada e ele possa se mover na terra. Ele diz, irmãos, que se nós não orarmos, olha só que coisa maravilhosa, ele diz, se nós não orarmos, ele fica parado, sozinho, esperando a sua oração e a minha oração. Ele não faz absolutamente nada, nem que a humanidade passe milênios nesse terror que está agora, entendeu? Ele não vai fazer absolutamente nada, porque ele não faz a parte do homem. Você pode ver na palavra, na Bíblia, entendeu? Nas escrituras sagradas, que o homem tem que fazer a sua parte. Se ele não fizer a sua parte, o Criador não faz a parte do homem. Qual seria a razão? Qual seria o motivo? Qual seria a vitória? Se ele fizesse tudo. Entendeu, irmãos?
Então, ele faz a parte dele e você faz a sua. Você ora, pai, eu preciso de um trabalho. Por favor, me arruma um emprego. Mas você vai dormir, você vai ficar desempregado, vai passar fome, vai passar todo tipo de dificuldade. Por quê? Porque você orou. Ele ouviu a sua oração e ele abriu porta para você, mas você não foi lá abrir a porta. Você tem que ir lá, botar a mão na maçaneta e abrir a porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Mas se você não abrir a porta, ele não vai entrar. Ele não vai fazer absolutamente nada, porque ele não faz a parte do homem. Entendeu? Isso vem do alto, isso vem do Criador, isso vem do seu Filho, isso vem diretamente do Espírito Santo, do Criador. Então, irmãos, ouça a palavra do Espírito e some, cada um de nós temos que somar um com os outros em unidade, para que a palavra seja pregada em toda a terra, e aí sim virá a grande alegria de sermos regidos de novo agora pelo Criador e pelo Messias, aonde ele reinará na terra para o resto da eternidade. Deu para entender, irmão? Onde você nunca mais você vai ter essas coisas que acontecem na terra, nunca mais isso vai nos afligir, porque você vai estar na presença eternamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito abre a mão os olhos de todas as pessoas. Ele não precisa de uma só pessoa. Ele diz, ide e levai o evangelho a toda criatura. Ide. O ide dele é para uma criança, é para um idoso, é para um ancião, é para um jovem, é para um adolescente, é para um mendigo. Ontem eu vi um mendigo pregando a palavra do Criador, falando, um homem ali que estava catando lixo. Entendeu, irmão? Então, para você ver como ele age. Então, o id dele é para todas as pessoas e não para uma pessoa. Não é isso. Isso não funciona. Ela tem que ser propagada por todos, por mim, por você, por seu filho, para sua esposa. É falar dele, é divulgar ele, é pregar ele, entendeu? E é levar essa palavra para toda a terra. E aí será o fim, a nossa felicidade, a nossa grande alegria de reinar com ele no milênio. Fico muito feliz em estar aqui. Por favor, que tu possa somar comigo e que nós possamos juntos, nesse corpo, poder fazer aquilo que está no coração do Criador. Que possamos ser segundo o coração dele, para que ele possa fazer tudo o que ele deseja nessa terra. Muito obrigado por tudo, um forte abraço. Que a paz paire sobre a tua casa. Amém.